Sêneca certa vez afirmou: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Essa frase traz à tona uma essência poderosa do estoicismo. Um acontecimento ruim só se torna realmente ruim pela forma como interpretamos e reagimos a ele. Sêneca, filósofo, dramaturgo e estadista romano, foi um dos maiores nomes do estoicismo. Como tutor e conselheiro do imperador Nero, dedicou-se intensamente ao estudo da ética e do autocontrole, defendendo a virtude, a razão e a busca pela serenidade. Suas obras, como a Carta a Lucílio e da Brevidade da Vida, seguem inspirando gerações, explorando com profundidade temas como a natureza do sofrimento, a morte e o controle das emoções. No estoicismo, as emoções são respostas automáticas aos julgamentos que fazemos. Para Sêneca, dominar as emoções exige prática constante. É um exercício de razão, de aceitação da realidade, de reflexão e racionalidade diária. Pense em situações do cotidiano, como no trabalho. Quando recebemos uma crítica, presenciamos injustiças ou nos sentimos prejudicados. Nossa reação automática pode ser raiva ou tristeza, levando a ações impulsivas, talvez uma discussão acalorada ou uma atitude precipitada que comprometa nosso emprego. Nesses momentos, a emoção de raiva se fundamenta no julgamento imediato de que a crítica ou a provocação é injusta. Mas, sob uma perspectiva estoica, poderíamos pausar, refletir e escolher uma resposta diferente. Não permitir que o externo nos controle. Entender que algo nos afeta apenas quando deixamos que isso aconteça. Nesse vídeo, você verá 7 conselhos de Sêneca para dominar as emoções e evitar ser escravo delas, buscando a paz interior, conhecida como ataraxia. O primeiro conselho é o desenvolvimento de uma autoconsciência emocional. Para os estoicos, nossas emoções surgem automaticamente a partir da forma como interpretamos os acontecimentos ao nosso redor. Sêneca nos convida a olhar mais de perto essa dinâmica. Ele ensina que é importante distinguir entre as reações instintivas que temos e a escolha consciente de continuar alimentando essas emoções. Imagine que você se sente ofendido por algo que alguém disse. Essa sensação de ofensa é a primeira reação, quase como um reflexo. Mas a mágoa ou a raiva prolongada que vem depois só acontece se você decidir manter vivo esse sentimento. É como se, naquele momento, você tivesse o poder de escolher entre deixar a chama da emoção se apagar ou soprá-la para que se transforme em um incêndio. Sêneca nos desafia a fazer uma pausa e refletir. Aquilo que me incomodou é realmente tão grave ou é apenas a minha interpretação que o torna assim? Será que o problema está na situação em si ou na forma como decidi enxergá-la? Essa autoconsciência nos dá a chance de recuar, respirar fundo e questionar se vale a pena carregar o peso dessa emoção, ou se podemos deixá-la passar e preservar nossa paz. Controlar a emoção não significa reprimi-la, mas sim escolher de forma consciente se ela merece nossa atenção. Essa habilidade de refletir e redirecionar nossos pensamentos é o que nos dá poder sobre como nos sentimos e reagimos. No fim, é essa clareza que nos ajuda a viver de maneira mais leve, sem sermos escravos das nossas próprias reações. O segundo conselho de Sêneca é a vida retirada. Isso não significa isolar-se completamente do mundo, mas sim encontrar uma maneira de se desligar das distrações e influências externas que alimentam emoções negativas. A vida retirada é criar um espaço mental onde se possa observar e entender as próprias emoções com mais clareza, sem a interferência constante das expectativas, pressões sociais ou ambições desmedidas. Imagine, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um ambiente extremamente competitivo. As expectativas e comparações constantes podem gerar inveja, ansiedade e raiva. Sêneca propõe que, em vez de se deixar levar por essa maré de sentimentos, a pessoa reserve um momento de pausa e introspecção, seja uma caminhada tranquila, um momento de leitura ou simplesmente sentar-se em silêncio. Isso permite uma reconexão com a sua essência, longe das influências perturbadoras. Esse afastamento, que pode ser tanto psicológico quanto físico, é uma maneira de reduzir o impacto das opiniões e julgamentos externos sobre o estado emocional. Sêneca acreditava que, ao cultivar momentos de introspecção, fortalecemos nossa paz interior e criamos um escudo contra emoções perturbadoras como a inveja e a raiva, alcançando um estado de espírito imperturbável, chamado de ataraxia. Em resumo, a vida retirada proporciona um espaço essencial para refletir e decidir conscientemente como reagir, em vez de sermos capturados pelas emoções intensas. O que resume a vida retirada é: esteja no mundo, mas não faça parte dele. O terceiro conselho é ser mais racional. Para Sêneca, a racionalidade era a chave para controlar as emoções e viver de forma equilibrada. No estoicismo, a razão é considerada o maior presente da natureza ao ser humano, uma ferramenta poderosa que nos ajuda a manter a paz interior mesmo diante das dificuldades. Sêneca acreditava que, ao lidarmos com uma emoção intensa como raiva ou tristeza, o primeiro passo deveria ser fazer uma pausa e perguntar
perguntar a nós mesmos: essa emoção está me ajudando de alguma forma agora? Pense em um exemplo cotidiano. Você recebe uma crítica dura de um colega de trabalho. Sua primeira reação pode ser raiva, o desejo de responder impulsivamente ou até mesmo a tristeza por se sentir-se incompreendido. No entanto, Sêneca nos convidaria a parar por um momento e refletir: se eu alimentar essa raiva, isso vai resolver a situação? Vai me trazer algum benefício ou clareza? Provavelmente a resposta é não. A raiva, nesse caso, apenas consome energia e atrapalha a tomada de decisões racionais. Ao buscar a razão nesses momentos, criamos espaço para agir com sabedoria. Usar a razão não significa ignorar ou reprimir o que sentimos, mas sim observar e entender essas emoções para decidir como lidar com elas de forma consciente. É perceber que, em muitas situações, a emoção intensa é como uma tempestade. Se não deixarmos que nos arraste, ela passa e somos capazes de ver as coisas com mais clareza. Sêneca acreditava que essa prática constante de questionar nossas reações emocionais transforma a maneira como lidamos com os desafios. Quando enfrentamos uma situação difícil, podemos perguntar: essa tristeza está me ajudando a buscar uma solução ou apenas me paralisando? Essa raiva está me motivando a agir de forma justa ou me levando a decisões impulsivas? Essas reflexões nos dão o poder de escolher uma resposta mais ponderada e alinhada com nossos valores. No quarto conselho, Sêneca nos apresenta um dos conceitos mais profundos do estoicismo para lidar com as emoções: a aceitação da natureza das coisas, conhecida como amor fati, que significa amor ao destino. Esse princípio nos convida a acolher cada acontecimento em nossa vida, seja bom ou ruim, como uma parte essencial do fluxo natural do universo. Para Sêneca, a verdadeira serenidade emocional surge quando paramos de resistir ao que não podemos mudar e aceitamos as circunstâncias tal como são. Imagine que você esteja passando por uma situação difícil, como perder o emprego ou enfrentando um conflito familiar. A reação instintiva pode ser de frustração, raiva ou até desespero, uma tentativa de lutar contra o que já aconteceu. Sêneca, no entanto, nos encoraja a refletir: será que resistir a essa realidade vai mudar os fatos? Ou apenas prolongará o sofrimento? Quando aceitamos que as dificuldades e sofrimentos fazem parte da jornada humana, conseguimos lidar com eles de forma mais serena e racional, sem sermos arrastados por emoções que nos desgastam e nos paralisam. A resistência emocional é, muitas vezes, o que amplifica a dor. Quando tentamos controlar aquilo que está fora do nosso alcance, como ações de outras pessoas ou os acontecimentos imprevisíveis da vida, acabamos nos esgotando e nos frustrando. O amor fati nos ensina a transformar essa perspectiva. Em vez de rejeitar ou lamentar o que não podemos mudar, aprendemos a acolher a experiência, por mais desafiadora que seja, como uma oportunidade de crescimento e entendimento. Sêneca nos lembra de uma verdade inevitável e poderosa: a impermanência de todas as coisas, que é o quinto conselho. No coração dessa ideia está a compreensão de que tanto os momentos bons quanto os ruins são passageiros. Essa percepção é o antídoto contra o apego e a angústia. Quando entendemos que a nossa percepção do tempo é finita e que tudo, inevitavelmente, passará, as emoções intensas como tristeza, ansiedade e até euforia começam a perder seu poder sobre nós. Considere, por exemplo, uma situação em que você enfrenta uma decepção, como o fim de um relacionamento ou a perda de uma oportunidade importante. A dor inicial pode ser avassaladora e é natural sentir tristeza e frustração. No entanto, Sêneca nos convida a refletir sobre a transitoriedade desses sentimentos. Isso também vai passar, ele diria. Lembrando-nos que, com o tempo, a intensidade da emoção diminuirá, abrindo espaço para novos capítulos e experiências. A impermanência também nos ajuda a não nos agarrarmos excessivamente aos momentos de felicidade. Às vezes, na ânsia de prolongar as boas fases, acabamos gerando ansiedade por temer sua perda. Sêneca nos ensina a apreciar esses momentos com gratidão, mas sem apego, sabendo que sua raridade é o que os torna preciosos. Assim, quando o ciclo muda e as dificuldades surgem, temos a confiança de que elas também não são permanentes. Sêneca, em seus ensinamentos, destacou a importância de práticas concretas para fortalecer o autocontrole emocional e preparar a mente para as adversidades da vida. Entre essas práticas, duas se destacam pela profundidade e aplicabilidade, conhecidas como meditação das adversidades e o distanciamento cognitivo. A meditação das adversidades é um exercício de visualização em que refletimos sobre possíveis desafios e perdas que podem surgir na vida. Diferente de um pensamento pessimista que gera ansiedade, essa prática é uma forma de treinamento mental. Sêneca nos aconselha a imaginar cenários como a perda do emprego ou um revés financeiro, ou até mesmo a partida de um ente querido. O objetivo não é sofrer por antecipação, mas preparar o espírito para que, caso essas situações se concretizem, passamos a enfrentá-las com mais calma e resiliência. Por exemplo, imagine-se visualizando a possibilidade de um projeto importante no trabalho não ser bem sucedido. Ao passar mentalmente por essa experiência, você se familiariza com o sentimento de decepção, mas também explora formas de reagir com tranquilidade e encontrar soluções alternativas. Assim, caso o projeto realmente não prospere, a emoção inicial de frustração será atenuada.
continuada, permitindo uma resposta mais serena e eficaz. Outro exercício poderoso recomendado por Sêneca é o distanciamento cognitivo, que consiste em observar as próprias emoções como um espectador imparcial. Quando estamos no meio de uma situação estressante, é fácil sermos dominados por emoções como raiva, medo ou ansiedade. Sêneca sugere que, nesses momentos, devemos nos perguntar: o que um observador externo pensaria sobre minha reação? Essa simples pergunta ajuda a criar um espaço mental entre o estímulo e a resposta emocional, diminuindo a intensidade do sentimento e favorecendo uma análise mais racional da situação. Imagine que você esteja preso em um trânsito que vai fazê-lo chegar atrasado a um compromisso importante. A primeira reação pode ser a irritação crescente e o estresse. Ao aplicar o distanciamento cognitivo e se perguntar o que um observador pensaria dessa reação, você pode perceber que a raiva não mudará a situação e apenas aumentará o desconforto. Com essa perspectiva, é mais fácil respirar fundo, acertar a circunstância e pensar em como agir assim que chegar ao destino. O sétimo conselho é o uso de um diário reflexivo. Sêneca via o diário como uma poderosa ferramenta de autoconsciência e autodesenvolvimento. Para ele, reservar um momento no final do dia para revisar as próprias ações e emoções era um exercício fundamental para o crescimento pessoal e o fortalecimento do controle emocional. Essa prática diária permitia que ele analisasse com honestidade suas reações, refletisse sobre suas escolhas e identificasse áreas em que poderia ter sido mais virtuoso ou ter agido com mais moderação. O ato de escrever, para Sêneca, era mais do que um simples registro. Era uma forma de confrontar a si mesmo, quase como um diálogo interno. Ele se perguntava: fui controlado pelas minhas emoções hoje? Onde permiti que a raiva, a ansiedade ou o desejo tomassem conta das minhas ações? Como eu poderia ter respondido de maneira mais sábia? Essa introspecção ajudava a criar um espaço mental, onde ele podia observar padrões comportamentais e buscar melhorias contínuas. Imagine que, ao final de um dia, você esteja escrevendo em seu diário sobre o momento em que se irritou com um colega de trabalho por uma crítica inesperada. Ao refletir sobre essa situação, você pode perceber que sua reação imediata foi defensiva e que a emoção de raiva se manifestou rapidamente. No entanto, ao revisar o ocorrido com calma, você pode perceber que a crítica, embora desconfortável, tinha uma base construtiva. Essa análise não só ajuda a reconhecer onde se pode melhorar, mas também ensina a responder de maneira mais equilibrada em situações futuras. O estoicismo, com seus princípios de racionalidade, aceitação, distanciamento emocional, encontrou uma relação notável na terapia cognitivo-comportamental, TCC, uma das abordagens mais amplamente utilizadas na psicologia moderna. A conexão entre as duas não é meramente conceitual, mas prática, que demonstra a atemporalidade das ideias de Sêneca e de outros pensadores históricos. A TCC se baseia na ideia de que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e comportamentos. Essa premissa reflete a visão estoica de que as emoções são geradas por julgamentos que fazemos sobre os eventos e não pelos eventos em si. Assim como os estoicos incentivavam a análise racional dos próprios pensamentos, a TCC propõe técnicas de reestruturação cognitiva, as quais a pessoa é orientada a identificar, questionar e reformular pensamentos automáticos e distorcidos. A mensagem que Sêneca e outros estoicos queriam nos passar era que a maneira como interpretamos nossas emoções molda nossa experiência de vida. Somos desafiados a fazer uma pausa e a questionar se as reações emocionais que sentimos realmente refletem a gravidade das situações ou se são, na verdade, fruto de nossas interpretações. Imagine o poder que temos ao escolher não alimentar a raiva ou a mágoa. Essa escolha não nos torna menos humanos, pelo contrário, nos fortalece, pois demonstra nossa capacidade de resposta consciente. A prática da vida retirada é um convite a nos desconectarmos das distrações que ofuscam nossa visão e abraçarmos momentos de introspecção que nos permitem reencontrar nossa essência. É nesse espaço que a razão pode entrar em ação, nos ajudando a distinguir entre as emoções que nos impulsionam e aquelas que nos paralisam. Ao refletirmos sobre o amor fati, aprendemos que acertar o fluxo da vida, como suas inevitáveis dores e alegrias, nos liberta do peso da resistência. Quando aceitamos a impermanência das coisas, podemos observar nossas emoções como nuvens que passam pelo céu da nossa consciência, sem nos deixarmos levar pelas tempestades desnecessárias. Ao cultivar a autoconsciência e o autodomínio, não apenas nos tornamos mestres das nossas reações, mas também ganhamos a habilidade de viver com leveza, escolhendo as emoções que realmente merecem nossa atenção. Ao final do dia, reservar um momento para refletir como reagir às situações que encontrei, o que aprendi sobre mim mesmo. Essa simples prática pode ser o início de uma jornada transformadora, onde as emoções não são apenas respostas automáticas, mas oportunidades de crescimento e aprendizado. A verdadeira liberdade emocional reside na capacidade de decidir como responder ao que a vida nos apresenta, e ao fazermos isso, nos tornamos não apenas observadores, mas também protagonistas da nossa história.